Diário de terapia. Nesse encontro aqui eu gostaria de trazer um assunto chamado gatilhos. Gatilhos mentais. Por quê? Porque a gente é realmente muito influenciável, né? Os nossos humores são muito influenciados por estímulos externos, estímulos de imagem, estímulos auditivos, né? As sensações dos ambientes, né? A temperatura dos ambientes, tudo isso influencia muito o nosso padrão, né, de comportamento, a nossa emoção, né? Acho que principalmente porque o nosso cérebro realmente é muito lúdico, então ele se baseia, né, na resposta, né, que ele tem que dar a partir do estímulo que ele recebe externo. Então, se a gente escuta aquela musiquinha do plantão da Globo, nossa, o que acontece? Na mesma hora, né, o corpo gela assim da cabeça até o dedinho, o coração parece que encolhe e a gente já fica, meu Deus, respira, ofegante, né? Será que aconteceu uma tragédia? Com quem foi? Do mesmo jeito, quando a gente vê um vídeo de um cachorrinho, de um bebezinho, de um gato querendo salvar um bebê, de ficar na janela, a gente já sente o coração preenchido, tudo arredondadinho, né? Parece que não falta nada, né? E eu venho percebendo nos últimos tempos o quanto de verdade eu sou influenciada por esses gatilhos. O quanto de fato esses estímulos externos me fazem mal. E o quanto eu, pensando em saúde mental para mim mesma, eu preciso me atentar a selecionar melhor os conteúdos que eu assisto, que eu vejo, né? Antes, né, não que eu não fizesse isso, tá? Não que eu não percebesse isso também. Mas eu tinha um hábito de fugir, de não enfrentar esses gatilhos e entrar em desespero. Então, por exemplo, se eu escutasse uma notícia ruim, a verdade é que eu queria fugir de escutá-la. Então, eu entrava num modo de negação, como se aquilo não tivesse acontecendo. Então, a notícia está sendo dada, por exemplo, pandemia está alastrando o mundo. Eu não quero que aquela notícia me afete. Então eu entrava num modo de negação, colocando informações na minha mente do tipo, não, mas isso é só muito longe, isso está distante de você, isso não vai te afetar, mas isso não importa, isso pode ser um engano. Então eu criava circunstâncias mentais para negar aquele sentimento, mas a sensação, né, o meu cérebro reptiliano ali tava dando um monte de respostas do tipo, se protege, estímulo de sobrevivência mesmo, né? É isso que é o nosso modo natural, né, instintivo, né, de preservação. E esse processo de negação me fazia pior, me sentir pior do que se eu tivesse talvez aceitado a situação, né? Porque o fato de negar é como se você tentasse tampar um copo de água lotado que está transbordando e aquilo vai caindo, não tem como você conter, é uma barragem, né, que você não tem como conter depois que ela rompeu ali. E o fato de talvez você tentar romper, segurar aquilo e não deixar fluir faz com que a situação piore, né, que o copo exploda, por exemplo, que o copo rache e que o que seria normal de, né, transbordar e o copo, por exemplo, voltar à normalidade, ele ruísse, né? Meu emocional, ele funcionava nesse modo. Como eu tinha muito medo de me sentir mal, de me sentir com medo, de me sentir com pânico, porque eu sempre fui uma criança muito medrosa, muito assustada. Eu não sei que circunstâncias, alguns traumas em relação a isso, de muitos estímulos assim, aconteceram. Talvez por ser uma criança de televisão mesmo, né? De ficar assistindo muita televisão, de ouvir muitas coisas. Eu lembro quando o corpo do Ulisses Guimarães desapareceu no mar. E isso era muito pequena. O PC Farias, sabe aquela coisa do assassinato, da crise do Collor, aquela coisa toda marcou muito a minha infância. Eu tinha acho que uns 11, 12 anos.
E as novelas, eu lembro de uma novela chamada O Outro, que aí, só que na minha cabeça eu não entendia que eram irmãos gêmeos. Pra mim era a mesma pessoa, só que tipo um holograma da mesma pessoa. E aí ele ia num posto de gasolina e aquilo explodia. Mas quando aquilo aconteceu, gente, eu tive a sensação de morte, de pavor, era um terror que eu não sabia explicar enquanto criança. Mas que aí quando eu fui crescendo, eu fui tentando conter, porque me sentir mal, né, é ruim. Também como instinto de sobrevivência, ninguém quer se sentir mal, a gente não quer ter medo, né? A gente quer viver uma vida bonita, florida, fofa, né? Todo mundo sorrindo, todo mundo bem, sem problemas. Esse é o sonho de todo mundo, tenho certeza disso. Talvez o sonho de felicidade de cada pessoa é diferente, mas eu tenho certeza que ninguém quer passar por perrengues ou se ver em situações ruins, trágicas, pandêmicas. Ninguém quer isso, né? Dentro de si eu tenho certeza que ninguém quer isso. Mas quando eu era criança, óbvio, eu não sabia que isso era um gatilho, né? Para eu deixar de assistir aquilo, certo? Porque eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha medo do Bento Carneiro, personagem do Chico Anísio, da risada do final do clipe do Thriller do Michael Jackson. E eu passei anos de pavor toda vez que eu escutava uma risada semelhante, por exemplo. A gente vai se fechando nesses estímulos, né? E a gente vai ficando também com vergonha de dizer que a gente sente essas coisas, porque socialmente parece que a gente só é valorizado quando a gente é top de linha, né? Quando a gente gesta a nossa inteligência emocional. Um outro tema que tá muito na moda, né? Inclusive, nos últimos anos eu entrei numa furada aí de achar que para eu ter inteligência emocional, eu teria que me formar nesses cursos de inteligência emocional. Então, um dos pais desse estudo aí contemporâneo é o Daniel Goleman, né? E eu fiz formação com ele, inclusive, cursos com outras pessoas também em relação a esse assunto, e depois do diploma cheguei à conclusão que eu não tinha mudado nada em mim. Que às vezes estudar o meu próprio mapa astrológico resolvia mais eu me entender e conseguir elaborar as sensações que eu tenho em relação aos estímulos que eu recebo, né? Não que o conteúdo técnico não seja positivo, gente, claro, não, vamos fazer os cursos, né? Vamos nos formar, mas não um diploma em gestão de inteligência emocional que vai fazer com que você seja gestor da sua vida emocional, né? Isso pode trazer um embasamento teórico, mas o exercício disso, a prática disso, as escolhas que você faz no dia a dia é que vão te colocar como uma pessoa competente nesse aspecto, né, na sua vida. Ser habilidoso, né, identificar os sentimentos e nomear os sentimentos, entender o que você recebe que te faz mal e entender que aquilo que você recebe, né, de fora e que te traz uma sensação ruim, ela não precisa ficar com você, não precisa ficar com a gente, né, porque ela é externa, ela é do outro, né. Em alguns momentos eu também percebia que eu pegava muito essas situações dos outros porque eu tenho uma crença em relação à empatia, da importância de se colocar no lugar do outro, que quando você não se coloca, você está sendo egoísta, e ser egoísta para mim, dentro de uma formação religiosa, era muito pesado, né? Era uma coisa, não diria um pecado, porque eu não tenho uma influência católica dominante. Mas pra mim era uma coisa ruim, nociva, né? Eu não queria me sentir egoísta frente aos problemas do mundo. Então também sempre me coloquei muito como uma defensora dos frascos e dos comprimidos. Sempre me coloquei em embates em relação a isso. E não que esteja equivocado, nada disso, mas muitas das vezes eu me misturei, né, nos sentimentos dessas pessoas. Não fui só empática, eu deixei de entender, de ser eu mesma, de sentir aquilo que eu deveria sentir para poder racionalizar aquela situação, elaborar, né, aquela situação para ajudar de fato, para saber o que de fato o outro precisa. Porque quando alguém precisa de alguma coisa também e traz um estímulo mais pesado, se você se mistura
mistura com aquele sentimento, quem é que ajuda os dois depois, né? Um cai no poço, o outro se joga também, e quem é que socorre, né? É aquela história da aeromoça, né? Quando ela fala, coloca o respirador primeiro em você, depois no seu filho, né? Depois na criança. A gente precisa se salvar primeiro. E eu acho que é muito importante hoje ter essa racionalização, porque quando eu olho nos feeds, nas redes sociais, as notícias, eu sei que aquilo pode me fazer mal e o que me faz mal. E hoje eu sei o que eu devo evitar receber e também sei como receber essas notícias, né? Que eu posso receber de uma forma racional, que eu posso me sentir realmente assustada em relação a alguma coisa, mas eu posso deixar aquele sentimento passar, que eu não preciso me prender a ele só porque ele chegou, só porque ele está ali. Que eu possa entender as situações como uma forma mais fluida, mesmo que elas me aterrorizem. Porque, como diria aquele conselho do Chico Xavier, tudo passa. Até os momentos bons passam, né? Mas essas sensações e sentimentos, eles fluem. E quando a gente olha para eles frente a frente e percebe que a gente é maior do que esses sentimentos, que somos nós que damos conta de coordenar, de elaborar, de colocar eles nas caixinhas e dar o rumo, né, que eles devem ter. Quando a gente percebe isso, aí a gente realmente pode se sentir melhor, né, um ser mais desenvolvido, mais feliz, mais pleno, com menos traumas, talvez, menos engatilhados, menos reativos para as coisas que acontecem, que sempre vão acontecer, de bom ou de ruim no dia a dia, no cotidiano. Acho que é isso o vídeo de hoje. Você também se sente assim? Já se sentiu engatilhado por alguma coisa? Se sente mal com as notícias, não sabe lidar? Como você vem lidando com essas situações? Comenta aí. Um beijo.